E aí o tempo vai passando, você vai construindo o filme da sua vida e a foto continua a foto, né? Então ela não acompanhou as mudanças. Um mapa da cidade, com as ruas ali de um determinado período daquela cidade, a cidade foi mudando, foi crescendo, outros prédios apareceram, casas foram derrubadas, fábricas que eram no determinado momento não estão mais lá. A cidade e as ruas são muito parecidas, elas são as mesmas. Então o mapa não está errado, ele só não está adequado àquele período da história. Quase sempre presos ao passado. E isso não está errado, né? Porque nós somos humanos, nós somos treinados para isso. E se eu me separar, o que vai acontecer? Mas e se eu me casar, o que vai acontecer? E se eu tiver filhos, o que vai acontecer? É sempre sobre escolha. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do nosso Wealth Management da Galápagos Capital. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que é o que pode mudar na vida financeira ao longo do tempo. Porque, na verdade, a gente costuma tratar dinheiro como número, em planilha, mas na prática ele é uma forma de organizar o tempo da nossa vida, ele é um meio. E o tempo muda a urgência, muda a prioridade, muda o que na verdade importa pra gente. E a pergunta que fica aqui, que é um pouco para começar, com o nosso sócio Arnaldo Curvelo, que é head do nosso Wealth Management. Arnaldo, eu já quero jogar aqui, a primeira pergunta é: o dinheiro acompanha essa mudança ou fica preso nessa lógica antiga? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Tudo bem, Rebeca? Esse assunto hoje vão ser vários temas diferentes, né? Verdade. Bom, começando, na maioria das vezes fica preso, né? As pessoas não enxergam o investimento da mesma maneira que enxergam o seu dia a dia, suas mudanças de vida que vão acontecendo, né? Então, se você começou a investir no início da sua vida profissional, muitas vezes você mantém uma carteira muito parecida, você tem aquela foto, e aí o tempo vai passando, você vai construindo o filme da sua vida e a foto continua a foto, né? Então ela não acompanhou as mudanças. E muitas vezes isso é uma autocrítica até para a indústria, porque a pessoa sozinha não vai identificar isso, porque ela pode ainda estar com um ativo muito bom, só que talvez aquele ativo muito bom foi bom num período e não é tão bom assim na nova fase de vida que essa pessoa está. Tentando fazer uma analogia, como se você tivesse um mapa da cidade, com as ruas ali de um determinado período daquela cidade, a cidade foi mudando, foi crescendo, outros prédios apareceram, casas foram derrubadas, fábricas que eram no determinado momento não estão mais lá. A cidade e as ruas são muito parecidas, elas são as mesmas. Então o mapa não está errado, ele só não está adequado àquele período da história. Então com a gente, com o nosso perfil de investimento é muito parecido. O investimento não necessariamente o ativo está errado, o que pode estar errado é ele em relação ao momento da vida. Ou muda a lógica em relação ao que está acontecendo no contexto econômico, né? E não no contexto de vida, que é isso que a gente vê muito, né? Às vezes as pessoas sentam para conversar sobre carteira, sobre planejamento financeiro, sobre o momento da geopolítica, sobre o momento econômico e muito menos sobre o que está acontecendo na vida dela, né? Eu acho até que quando você transcende para as variáveis econômicas, né, e de finanças, o mercado em geral trata isso, né? Você tem que sair agora. Aí depois a gente pode falar um pouco sobre qual a melhor estratégia e o quanto você acelera, o quanto você não faz isso, mas quando você fala de mudança de vida, não necessariamente o seu advisor sabe, te conhece tão bem, né? E se você não tiver um gestor que está te olhando, está te acompanhando há bastante tempo, provavelmente ele não vai saber. Então, como é que ele vai saber que você casou, que você se separou, que a sua carteira que você está com ela e que parece legal nos números, de repente já não faz muito sentido para aquele período de vida? Eu acho que as variáveis econômicas, e aí quando você põe aí geopolíticas de uma forma geral, elas são cobertas muito bem pelos advisors, pelos gestores. Sim. O que eu acho que a gente está falando aqui é mudança pessoal. Como é que você consegue fazer com que seus investimentos acompanhem as diferentes fases da sua própria vida? Se você bater uma foto e deixar ele lá para sempre no porta-retrato, certamente não acompanhou, né? Sim. Bom, até trazendo um pouco dessa coisa de tempo versus dinheiro, quando você olha para um cliente, você que está aí 30 anos já, né, Arnaldo, fazendo gestão de investimento na toda a carreira, quando você olha para um cliente ao longo dos anos, o que você acha que muda primeiro? É o patrimônio ou é a relação dele com o tempo, com a vida dele? Sempre a relação com o tempo, ela muda todos os dias, né?
Sim. O patrimônio não muda todos os dias. Essas somatórias de pequenas mudanças transformam na sua própria vida. E o patrimônio não mexe com essa... O patrimônio muitas vezes... E aí é legal porque a gente pode falar um pouco sobre os 3 pilares de gestão patrimonial, né? A carteira de investimento, ele é um dos pilares. Sim. Né? Que tem que refletir o planejamento financeiro que você fez e que vai mudando. Quando você tem 30 anos, você tem uma aversão a risco, você tem uma capacidade de recuperar esse patrimônio se você tiver alguma queda na sua carteira, que talvez quando você começou seu período de aposentadoria, opa, não vou mais fazer isso, vou ter que ter uma carteira diferente. Então, o planejamento financeiro tem que conversar com a carteira de investimento. E, em determinado momento, ou sempre, também tem que conversar com o terceiro pilar, que é o planejamento sucessório. Então, a gente foca muito naquilo que é tangível, Que é a carteira. que é a carteira, que é o retorno, a performance, e às vezes ela não está conversando com o seu planejamento financeiro e, na grande maioria das vezes, não está conversando com o seu planejamento sucessório. E aí, até linkando um pouco com essa coisa do planejamento, a gente fala muito sobre longo prazo no mercado financeiro. Essa palavra é super utilizada dentro de quando a gente vai ter uma conversa com o cliente e o cliente traz, não, minha carteira é para longo prazo. E essa palavra ela é um pouco grávida, na verdade, né? Porque assim, o que é longo prazo na prática? Porque para mim é uma coisa, para você pode ser outra, né? Como que a gente trabalha essa questão do longo prazo para o cliente? Longo prazo, eu acho que quando a gente fala de longo prazo no mercado financeiro é muito comum, né? Sempre, só que ele não é uma medida absoluta, ela é uma medida completamente relativa. Né? Quando você tem 30 anos, você nem pensa muito no longo prazo, né? Você nem imagina. Você está na fase de acumulação, você está buscando aumentar seu patrimônio, você tem normalmente uma propensão a risco muito maior, porque, como a gente falou agora há pouco, se você tiver algum prejuízo, você vai conseguir recuperar. Agora, quando você tomou a decisão de se aposentar, por exemplo, né, que talvez seja uma das decisões do ponto de vista de mudança ao longo do tempo de patrimônio mais importante, né, porque você para de acumular e você passa a viver do que você acumulou. Então, esse é um impacto bem importante na mudança do tempo. Né. Isso pode vir porque você realmente está cansado e quer se aposentar. Isso pode acontecer porque você tomou a decisão baseado no que você achava que era importante para você, se você é um empresário de vender a sua empresa, então você pegou uma liquidez muito maior do que você estava acostumado em um determinado período, se você vai viver daqui. Pode até que você empreenda de novo, mas é um momento de reflexão. Né? E aí, obviamente, que o tempo é uma variável muito importante. Pensa quando você pensa, você vai se aposentar. Então vamos pensar que você vai... Primeiro que você tem uma decisão dura, que é o que eu juntei até ali é do que eu vou viver daqui para frente. Né? Então é muito mais sobre o quanto esse patrimônio que eu juntei vai ser suficiente para cobrir as minhas despesas por toda a minha vida. Então imagina o seguinte, se eu falar para você e falar assim, olha, a gente tem, sei lá, mais 20 ou 30 anos aqui que eu vou te dar um retorno médio de X. Essa informação é pouco relevante para um cara que... Quando você está iniciando a sua fase de acumulação, ela é super legal, porque não importa se esse retorno vai vir no primeiro, segundo ou terceiro ano. Agora, imagina que eu falo para você que está vivendo de renda, né, que você se aposentou, que você vai ter um retorno médio de X, mas nos 2 primeiros anos a sua carteira vai cair 20%. Sim, eu não tenho nem tempo para recuperar. Não, talvez você tenha, só que a sua mudança de vida vai ser tão drástica, porque você teve uma queda brusca no início, que vai provavelmente te deixar bastante angustiada. Né? Sim, mudar até o meu padrão. Você vai ser meio que obrigado a fazer isso, porque você não tem a garantia desse retorno médio. Né? Então você passa a ser o início dessa vida, normalmente é muito mais conservador e precisa ser, né, nos primeiros anos, para que você vá ganhando confiança dessa mudança que aconteceu na sua vida. Vamos trazer um pouco para risco, porque eu acho que as pessoas quando montam planejamento financeiro e carteira, elas estão olhando muito mais para a volatilidade, para o risco da carteira, para o que está acontecendo no momento econômico, mas também tem um risco de tomar uma decisão que não combina mais com a vida. Na tua experiência, vocês acham que as pessoas elas percebem isso ao montar o planejamento?
com certeza não percebem e com certeza elas não são instruídas a pensar dessa maneira. Né? Você mesmo colocou, quando você pensa em VaR, perda máxima, volatilidade, todas as medidas de risco, elas sempre são relativas ao ativo. Sim. Né? Não a vida, né? Exatamente. E quando você pensa em gestão de patrimônio, quando você pensa naquele filme que a gente falou lá atrás, né, de ser construindo a foto dia a dia, o grande risco está não no ativo. É claro que tem o risco do ativo. Só que o grande risco, a grande ameaça está na decisão. Como é que você gerencia suas decisões ao longo da sua vida para que a sua carteira, o seu ativo, independente do risco que ele tem ali, seja condizente com a decisão que você quer tomar. Então, a primeira mais óbvia, né, assim, quando você pensa, quando a gente toma uma decisão, o grande risco que a gente tem é se arrepender daquela decisão. Né? Se você tomou a decisão e acha que ela foi certa e ela se mostrou correta, legal, você tomou a decisão correta. Quando você por que você se arrependeria de uma decisão? Né? A primeira é porque você perdeu dinheiro. Sim. Essa é a mais óbvia de todas. Ninguém gosta de perder dinheiro. Então, você teve um ativo de risco e aquele ativo não performou da maneira como você imaginaria. Isso, o mercado é capaz de voltar, a gente já viu isso, o mercado vai e volta milhões de vezes, você recupera e depois de um tempo aquilo sedimenta dentro de você e você consegue viver. E aí sim vai. Agora, tem alguns riscos que eu vejo e tem muito mais a ver com a decisão, que não vão voltar mais. Né? O primeiro é perder uma oportunidade. Né? E aí a gente pode dar alguns exemplos aqui. Sei lá, alguém recebeu uma herança, por exemplo. Né? Aí, vou cuidar da gestão de patrimônios, eu quero ficar super conservador. E aquilo te impede de fazer com que você tenha uma carteira que performe melhor. E quando a gente fala de carteira que performa melhor, na nossa ótica aqui, é sempre você garantir poder de compra. Né? Uhum. Então, o ativo ele mostra lá, tem uma carteira, está indo bem, mas ele está garantindo o seu poder de compra? Aí uma segunda pergunta, ele está te garantindo o poder de compra globalmente? Né? Quando a gente fala de gestão de patrimônio, você pode pensar em reais, é muito fácil, você vai lá, compra uma NTNB, vai ter sempre alguém que está ouvindo e falar, mas a minha inflação naquela não importa, mas ela é muito próxima daquela. Sim. Mas quando você pensa no seu poder de compra global, você tem que virar um cidadão do mundo. Né? Você vai comprar o mesmo Big Mac em Nova York, em Paris, que você compraria 5 anos ou 10 anos atrás com a carteira que você tem hoje? Né? Qual um pedaço do tempo para você é importante? Tá? Então, toda essa garantia de poder de compra pode se esvair porque você tomou uma decisão que você perdeu uma oportunidade. Né? Ou de montar uma carteira lá fora, ou de ter um ativo que tem um alfa maior no momento que você podia, né? Tem um alfa maior, uma rentabilidade maior. E uma outra que é muito comum e que eu vejo com muita frequência, principalmente quando a gente está falando de patrimônios mais elevados e grandes fortunas, é aquele desejo exacerbado por liquidez o tempo inteiro. Né? E que às vezes as pessoas nem usam, né? Não, certamente não usam, por experiência própria, na tomada de decisão, sabem que não vão usar, e aí deixam, e qualquer carteira, quanto mais líquida, ela abre mão de rentabilidade. Sim. E aí quando você vai olhar lá na frente, você fala, fiquei líquido esse tempo inteiro, Fez e diferença. talvez não tenha garantido meu poder de compra como eu deveria. É o risco do custo de oportunidade, né? Total. Né? Eu acho que a palavra exatamente é essa. Você tem um medo de se arrepender de ter feito um investimento errado, e os outros dois têm a ver com custo de oportunidade, né? De perder uma boa oportunidade. E principalmente ficar líquido, que também está te deixando perder boas oportunidades. Agora, vamos trazer, assim, pergunta mesmo leiga, eu aqui. A gente deveria trazer na mesa para o advisor o risco também, por exemplo, de vida, não no sentido de uma falta ou morte, não estou falando disso ainda, mas o risco de eu estou casada, eu posso amanhã me separar, eu posso ficar doente, eu deveria também trazer esses riscos meus para a mesa para montar minha carteira? Ou a reserva de emergência, ela vai ser utilizada para isso? Bom, é que você deu dois exemplos que são bem diferentes, sim, né? Sim. É que são riscos de vida, eu quis trazer. Da minha vida, não de vida, né?
Eu acho que... Bom, primeiro, quando você olha em gestão de patrimônio, normalmente você está falando da família como um todo. Sim. Né? Obviamente, se você tiver uma ruptura familiar, você vai ter alguma ruptura financeira. É quase Exato. inevitável que isso aconteça, porque você tem, em geral, uma família... Você vai ter 2 provedores, a partir daquele momento você um deixa de contribuir, você tem que ter... Vamos pensar numa coisa óbvia, você tinha uma casa, agora você tem que ter 2. Então, Exato. 2 aluguéis. Isso já é uma ruptura, né? Chamar isso de risco, acho que isso é inerente à vida, né? Então, eu acho que aquilo que a gente falou lá atrás, né? A vida vai mudando ao longo do tempo, a sua carteira também está mudando ao longo do tempo. Tem que trazer isso no momento que acontecer para mudar. Você usou uma palavra de reserva de emergência, né? Eu acho que você tem que se questionar o tempo inteiro se no seu momento de vida a sua carteira está condizente com aquilo. Né? Então você usou o exemplo da separação. Quando você acabou de casar, você não está pensando em se separar. Mas se você já começa a sentir que o bicho está pegando, a separação, talvez você tenha que começar a aumentar um pouco a sua reserva de emergência. Aí você entrou numa questão muito mais difícil, que é como os casais lidam com finanças entre eles. Né? Você tem casais que juntam tudo, você tem casais que continuam separados. Né? E agora, cabe ao gestor aqui entender como funciona essa dinâmica, caso o nosso cliente queira falar sobre isso, e tentar também montar uma carteira que seja condizente a dinâmica familiar dessa maneira. Né? Você tocou no outro assunto, que é quando você tem, sei lá, um diagnóstico mais sério, de algum problema mais grave. É normalmente nessas horas que muda completamente a perspectiva. Né? Sim. Quando você para olhar e fala, peraí, deixa eu ver. Sempre que isso acontece, né, os 2 principais pontos é quando você está se aposentando, de maneira voluntária ou involuntária. Pode ser que você não estivesse pensando em se aposentar, mas a circunstância da vida te levou àquilo. Então você tem que adaptar toda a sua carteira para uma nova dinâmica. E o segundo caso, onde a gente vê, e aí envolve o terceiro pilar, que é planejamento sucessório, que é quando você tem algum diagnóstico inesperado, que alguma coisa pode acontecer, onde aquela sua sensação de finitude, ela fica mais... Aí você coloca mais tudo em evidente, perspectiva, né? Muda muita coisa. A conversa é difícil, né? Mas é que é um pouco do que eu quero trazer até na próxima pergunta, pegando o gancho que você está falando. Arnaldo, com toda a sua experiência, que você senta o tempo inteiro com um monte de clientes, seja alta renda, seja o family office, e eu queria te perguntar se você acha que as pessoas elas tomam decisões financeiras olhando para frente, ou elas ainda estão muito presas ao passado, ao que elas viveram, contextos econômicos passados? Bom, quase sempre presas ao passado. E isso não está errado, né? Porque nós somos humanos, nós somos treinados para isso. O cérebro humano, ele é treinado para evitar que coisas que não foram legais na sua vida se repitam. Então, é natural que quando a gente tenha tido uma experiência não muito agradável dentro do mercado financeiro, a gente evite aquilo num primeiro momento. É o aprender com o erro, né? Isso remete se você pegar toda a história pré-94, você vai ver que a gente tem uma cultura de investimento super patrimonialista. Por quê? Porque era uma forma de proteger da inflação. Né? Sim, meu pai até hoje, ele precisa de imóvel. Seu pai vai ter que ser tangível. Seu pai vai falar assim, tijolo não tem desaforo, tem aquelas frases todas que foram construídas, porque era uma forma de você reservar valor. Não? Então, naturalmente, esse investidor hoje, ele ainda mantém um viés muito patrimonialista. Sim. Aí você tem a minha geração, né, que é uma geração que é plano real, mas que viveu muitas crises no metade dos anos 90, 2008, foi uma crise gigantesca. Os mercados se recuperaram? Se recuperaram. Mas você tem uma geração que é mais avessa ao risco. Né? Não é a geração do Bitcoin, que vai lá e manda o dinheiro para comprar um negócio que ele nem entende direito, para um CNPJ que ele nem sabe qual é. Você perguntar para um cara da minha idade, ele vai falar, putz, tem um pouco mais de dificuldade de fazer isso. Total. Né?
porque a gente precisa entender muito bem o que está acontecendo, talvez ficar um pouco mais conservador. E aí, o papel do gestor de patrimônio, através do advisor, é transformar e entender que essas cicatrizes financeiras do passado, elas são importantes na experiência, mas elas não podem funcionar como algo que vai te impedir de tomar novas decisões. Legal, você coloca isso em perspectiva, traz isso para o cenário, mas não pode ser algo que te impede de ouvir qualquer outra coisa, né, que vai te deixar obtuso, por exemplo, que a gente viu, o custo de oportunidade é importante. Então, assim, é legal essa experiência inteira, e cabe ao advisor aqui acelerar em alguns momentos o investidor fala, pô, isso aqui é uma oportunidade que você esquece o que aconteceu, era outro cenário, traz isso em perspectiva, ainda na história de que a carteira tem que se mover com o tempo, o cenário macro também muda com o tempo. Sim. Mas você vai mudando, né? Em 2002, uma das grandes crises que a gente teve aqui, pô, a gente estava não tinha reserva de câmbio, hoje você tem uma reserva maior, então, vai ter um colapso, como a gente viu lá em 2002. Nunca você pode falar que nunca vai acontecer, mas assim, é muito mais difícil, dado um monte de coisa. E cabe ao advisor colocar isso na mesa para que você não também as pessoas não tenham medo exacerbado em função das experiências do passado que geraram resultados ruins. E o que seria o olhar para frente para esse... Você falou muito do ponto de vista de oportunidade, mas e da vida dele? O que é olhar para frente? É só mirar a aposentadoria, por exemplo? Porque toda vez que a gente pensa em fase de acumulação, olhar para frente parece, vou pensar em me aposentar. Mas talvez tenha alguns eventos antes que ele também tenha que se preparar? Tem inúmeros eventos antes que ele tem que se preparar, né? A gente falou agora há pouco e se eu me separar, o que vai acontecer? Mas e se eu me casar, o que vai acontecer? E se eu tiver filhos, o que vai acontecer? Né? E se quando eu estiver tendo filho, que eu me planejei, e a vida é legal porque ela prega peças na gente, né? E se eu estiver me preparando para ter um filho e construir tudo bonitinho, fiz tudo perfeito, aí vem gêmeos. Sim, total. Você se planejou perfeitamente para um, sim, mas vieram 2. E se vierem 3? E se tiver uma gravidez que você não esperava dentro do casamento? Você vai entrar em paranoia porque você não se planejou para isso? Né? Então... Não pode ser, deixa a vida me levar, a vida leva eu para alguns eventos. Lógico, né? que não, mas quanto mais você se planeja, mais você administra esses eventos, mas você tem que entender que eles podem acontecer. Sim. Né? Então você tem que se planejar o tempo inteiro. É quase que um exercício que não você é tem só que... exercício de virada de ano. Não, você tem que... E o exercício de virada de ano tem que ser olhar para trás, ver o que você pensou em fazer está condizente com a sua carteira, e realmente olhar para frente e ver se isso está acontecendo. Então, é só aposentadoria? Não. Você pode estar se planejando para ter um filho. Você pode estar se planejando para deixar um emprego mais formal. Né? A minha história é um pouco disso. Né? Eu saí da zona de conforto de trabalhar numa grande instituição para empreender. Daí daria para eu tomar todo o risco que eu tomava quando eu estava numa fase de acumulação mais certa, digamos assim? Não, claro que muda. Sua carteira está mudando? Não está? Um cara jovem, eu quero empreender, então vou fazer o seguinte, eu tenho só metade do dinheiro que eu preciso, eu vou colocar tudo num ativo de volatilidade enorme, porque eu sou jovem, daí quando eu juntar o dobro eu empreendo. Ué, peraí, faz algum sentido? E se cair tudo? Você vai fazer o quê? Então você tem que... Esse exercício ele é constante, né? E aí o papel do advisor é estar sempre ali. Peraí, volta aqui, a gente conversou sobre isso. E o filme, né? Como é que um filme é feito? Começo, meio e fim. Mas ele é feito de milhares e milhões de fotografias, né? Não é assim que você faz um filme? Sim, sim, sim. Você pega um monte de fotografia que vai vir um filme. Na vida financeira é igual. Você vai batendo um monte de fotografia e vai fazendo um filme da sua vida financeira, do que você planejou. Se cada uma daquelas... Se você pegar uma foto de ponta cabeça e uma que você não está de ponta cabeça, o filme vai ficar esquisito. Sim. Então você tem que ter uma lógica no seu planejamento para que esse filme seja construído de maneira eficiente. Deixa eu pegar um gancho que você trouxe aí, que é o papel do advisor, né, nisso tudo. Porque em que momento, né, a conversa ela deixa de ser sobre investimento e passa a ser sobre a escolha do cliente? Né? Você também sente que o advisor às vezes precisa botar um pouco mais de controle nessa conversa, porque né, às vezes o cliente vai muito para fora do que ele deveria ter feito no planejamento financeiro. Vamos voltar aqui para o filme. Como que você vê o papel do advisor nisso tudo?
eu vou pegar um gancho do que você falou, né? Quando é sobre escolha? Sempre é sobre escolha. O investimento ele é só um instrumento das suas escolhas. É sempre sobre escolha. Você pode escolher viver nababescamente 5 anos, é uma escolha sua. Depois de 5 anos você vai ver o que aconteceu na sua vida. Sim. Mas aí tem escolhas que são não tão óbvias. E talvez aí entre a parte do advisor e do gestor de colocar os cenários, trazer em perspectiva. Vamos colocar uma coisa bem fácil de entender. O momento de vender a sua empresa ou não. Né? Você foi lá, foi um empreendedor de sucesso, construiu uma empresa, gerou valor e ela o mercado tem interesse por ela. Isso vai te mudar completamente sua perspectiva, né? Aquela história, você tinha uma empresa, vendeu, vai receber um caminhão de dinheiro, aí tem outras escolhas, você pode empreender de novo, começar novamente, você pode ser um investidor, você pode se aposentar. Em que momento você vai fazer isso? Agora, daqui 1, daqui 2, daqui 3 anos? Então, é sobre escolha. Sempre é sobre escolha. Quando eu vou parar de trabalhar? Eu vou acumular um patrimônio e no meu último dia de vida eu vou gastar meu último real? É uma escolha. Poxa, ou eu quero que as minhas próximas gerações tenham algum conforto, ou pelo menos quero endereçar de alguma maneira isso. Isso é uma escolha. Tá vendo como não é o investimento? Sim. Ele é o instrumento dessa sua escolha. Muito mais do que qualquer outra coisa. Então é sempre sobre escolha. E ter alguém que está olhando de fora, e aí se essa pessoa acompanhou esse filme ao longo do tempo, eu acho que ela vai ter um lugar mais confortável para ter essa conversa com você, investidor, cliente, é legal, né? E até te trazer alguns pontos aqui. Então, é sobre escolha. Isso, com certeza. E qual que é a decisão que as pessoas mais evitam? Eu imagino que, assim, quantas reuniões você já fez na sua vida, quantas coisas você colocou na mesa e as pessoas, elas evitam, deixam para depois, não falam, mas sabem que deveriam tomar. Essa é a pergunta que já dá aquela baixada de astral aqui, né? Muda a música no podcast, porque é a decisão sobre o fim, né? É o fim do filme. É o fim do filme, né? Que no nosso caso, a gente sabe qual é, né? E a gente sabe, esse que é o pior, né? Não tem outro final. E aí, assim, essa conversa, ela tem 2 tipos de conversa, né? Tem a conversa aqui, de novo, sobre escolha, que o patriarca ou a família decide fazer isso de uma maneira organizada, com toda a dificuldade que é ter essa conversa, né? E tem a conversa que acontece quando você não teve a família tendo essa discussão anterior de maneira organizada. Que uma coisa eu tenho certeza. É muito mais caótica. Essa segunda conversa é sempre muito pior que a primeira. A primeira ela é mais chata, ela é mais densa, né? Porque você passa, primeiro, por tratar de um assunto que é super importante, mas ninguém acha que ele é urgente, né? Sim, porque ninguém acha que vai acontecer amanhã. Ninguém nunca quer nem imagina que isso vai acontecer. E depois, porque tem uma questão toda de você se sentir no controle da situação. Quando você passa a falar sobre sucessão, você tem que ser extremamente maduro. Não sei se maduro até é a palavra correta, mas assim, eu acho que sim, né? Você tem que estar num nível de satisfação com você mesmo, e de se entender, de entender que isso é parte do processo, para ser capaz de fazer isso de uma maneira tranquila. Porque muitas vezes isso passa pelo ponto de você achar que você não tem mais o controle da sucessão. E que você também não tem mais a relevância naquele contexto familiar também, eu acho, né? O que não é uma verdade. Sim, sim. Né? Eu acho bem admirável quando você tem a família com capacidade de conversar sobre tudo isso no melhor momento. E quando é o melhor momento? Agora. A qualquer momento. Porque você nunca sabe o que vai acontecer. Sim. Agora, é um assunto difícil, né, porque passa pela nuance de você perder o controle, passa por um assunto que não é legal. Agora, uma coisa é certa, essa segunda conversa sempre é muito pior.
né? Primeiro porque você tem uma dilapidação evidente de patrimônio quando você tem briga, quando você tem confusão, e quando você não organizou aquilo talvez da maneira que você queria, né? O poder da situação é organizar a sua vida para frente da maneira que você gostaria que ela fosse. Quando você não faz isso, você não tem a menor ideia de como vai ser. As pessoas vão decidir por você, né? Você não tem ideia de como vai ser. Então é muito pior, né? Agora, para tentar levantar o astral aqui de novo, né, porque você vê como é difícil ter essa conversa. Sim. Eu acho sempre que quando você constrói isso junto com alguém, ele tem esse papel, que não é de psicólogo, obviamente, o psicólogo tem outras atribuições na sua vida, mas ele te chama ao exercício de se entender se seu portfólio de investimento está condizente com o seu tempo de vida naquele momento, nos próximos, e principalmente se você está tomando as escolhas que você quer, né? Porque aí, de novo, não tem a escolha certa ou a escolha errada. Tem a escolha que você decidiu fazer. E quanto mais informação você tiver, mais ajuda você tiver, você vai ter mais condição de tomar essa decisão amparado e sem ter tanta dúvida que a sua escolha foi a escolha correta. Aí você vai olhar o filme para trás e falar, puxa vida, eu fui... E vão acontecer outros eventos que você não esperava, mas você estava mais preparado para isso. Então eu acho que esse é o ponto da carteira, acompanhar ao longo do tempo. É o tempo inteiro você está olhando e medindo se as coisas estão agindo, se você está agindo da maneira como você deveria. Pra gente levantar mais o astral, pra gente, né, não terminar do jeito que tá aqui, vamos falar um pouco para quem tá nessa fase de acumulação, né, e que ainda não olhou para tudo isso que a gente conversou aqui, porque as pessoas acabam olhando muito para o planejamento financeiro e para a carteira de investimento, pensando em contexto econômico e não sobre a sua fase de vida. O que você daria de conselho final para quem tá realmente, quer começar, tá nessa fase de acumulação? Vamos lá, acho que eu vou te dar uma resposta diferente do que está no manual, né? Obviamente que o melhor investimento que você faz não tem nada mais rentável do que a poupança, né? Poupança não no sentido do investimento não, em si, claro mas que de não, poupar. de poupar. Isso. Né? Então, assim, eu vejo muito... Hoje a gente... Assim, o conteúdo ele vem até você, né? E como a gente fala de finanças, vem muita coisa de finanças. Então vem muita coisa interessante, mas vem muita abobrinha também. E dentre as abobrinhas, assim, tem umas que é o seguinte, que é o cara que, porra, o cara tem que tomar água, andar a pé para não gastar com táxi Uber, porque, cara, tudo na vida é acumular patrimônio. E às vezes eu fico pensando, eu falo, poxa vida, né? Voltando na nossa história de o quanto que a sua carteira conversa com a sua vida. Cara, o quanto a sua própria vida conversa com a sua vida. Né? Não adianta nada também você ficar em casa, sentado, contando o seu investimento todos os dias. Evidente que poupar é importante. É evidente que ter uma carteira, e óbvio, quando você está mais novo, você pode tomar mais risco. Mas talvez tomar mais risco quando você é mais jovem também é investir em você. Investir na sua carreira, investir na sua cultura, conhecer outros lugares, porque também a gente sabe, e aqui a gente sabe porque a gente já está numa fase diferente de vida, que o que você não conseguiu muitas vezes fazer no início da sua carreira, talvez você não consiga mais, porque você não vai ter tanto tempo, porque você vai ter que dedicar o tempo do trabalho e vai dividir com a família. Eu sou a prova viva disso. Assim, eu poderia ter juntado muito mais dinheiro hoje, mas eu optei por não juntar tanto no momento que eu estava na fase de acumulação para investir na minha carreira. E eu só cheguei onde eu cheguei porque eu investi em repertório, em conhecimento, em networking. Isso tudo para mim foi importante e envolveu dinheiro. Foi uma coisa diferente que a maioria faz. E assim, a gente tem muitos jovens aqui, né? A gente é uma empresa jovem, com muitos jovens, que é muito legal. E assim, investir na carreira não necessariamente é só você investir na sua capacitação técnica, que Sim. é importante, mas sim em conhecer lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes, né? Eu acho muito legal você ter essa diversidade de conhecimento, que isso vai te trazer uma bagagem, porque vai ter um determinado momento da sua própria carreira que você vai precisar dessas habilidades. Não vai ser tudo sobre quem
Antes era quem fazia a melhor programação, agora é quem põe o melhor prompt. Claro que vai ser importante. Mas também como você lida com as pessoas, como você lida com as situações de estresse, quando você lida com a pressão, como você lida com os problemas. Tudo isso você adquire com o quê? Com vivência. Isso aí. Então, também invista na sua vivência. Então, planeje financeiramente para poupar, óbvio que acumulando capital, óbvio que tendo uma carteira de investimento, óbvio que olhando seus projetos futuros, que pode ser casar, ter filho, viajar, quaisquer que sejam eles, mas não deixe de viver, porque é muito importante você passar essa fase também usufruindo daquilo que você gera. Né? Nem tudo é só guardar, nem tudo é só patrimônio. O maior patrimônio talvez que você vai guardar é você mesmo, a experiência que você tem. Então tem que ter esse equilíbrio também. Eu acho que tudo isso que você trouxe, Arnaldo, no fim, não é sobre quanto dinheiro a pessoa tem, né? É sobre as decisões que fazem sentido para ela, para o momento que ela está vivendo, né? Seja na fase de acumulação ou já na fase, né, que ela está ali usando o dinheiro. E talvez, acho que não um mau erro, talvez essa palavra não seja a melhor, mas a gente não mudar a nossa carteira, a nossa vida financeira também com a nossa fase de vida. Acho que a gente fica aqui, né, a lição que é pra gente olhar para a fase de vida, além do contexto econômico, para sempre estar acompanhando a nossa carteira. Certo? É isso. Eu acho que o resumo da nossa conversa acho que é um pouco disso. A sua carteira tem que ser um filme e não uma fotografia. Esse filme é composto de várias fotografias. Então, exercite isso dentro de você. Exercite as suas escolhas. Se a sua carteira condiz com as suas escolhas. Acho que é isso. Obrigada por mais uma vez estar aqui no nosso podcast. Agradeço. Valeu. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Você pode acompanhar em todas as nossas redes sociais. Até lá.